né? Estou gostando de ver o quórum aí, todo mundo, Roger, Larissa, Érica, galera grande, aí 39, batendo aí já 40 alunos, muito bom, Caroline, né? Muitos alunos que eu já conhecia, outros alunos eu acredito que sejam novos alunos para mim. Tá, então, todo mundo me falando aí que está ouvindo bem, beleza, tá? Agradeço aí o retorno de vocês. Vou iniciar, como eu falei, a qualquer momento, precisar me interromper, pode me interromper, e se o meu áudio também começar a falhar, me interrompa, me dê o grito. A Ana Carolina, nova aluna, de bom sucesso, seja muito bem-vinda, tá? Para aqueles que já me conhecem, né, está sendo um prazer muito grande rever o pessoal aí, e para aqueles que estão pela primeira vez estudando comigo, sejam muito bem-vindos, eu fico muito feliz de receber vocês aqui, um prazer imenso. Como eu falei, eu tenho certeza que será um semestre muito bacana, porque o assunto que a gente tem para ver aqui de recursos humanos é muito legal. Aulas muito interessantes mesmo, sabe? Eu tenho certeza que no final do curso vou ter mudado bastante a vida de vocês, como enxergar os recursos humanos dentro de uma organização, né? Passar um pouco de como as organizações modernas hoje enxergam seus recursos humanos, ou como deveriam enxergar, né? Muitas empresas já enxergam dessa forma, mas eu vou falar bastante para vocês aí ao longo do curso, que tem muitas empresas por aí afora, infelizmente ainda tem, que ainda não enxergam seus recursos humanos como realmente deveriam ser enxergados. Porque a gente vai ver que as pessoas são a coisa mais importante que uma organização tem, e não só as máquinas, seus equipamentos. As máquinas, os equipamentos são importantes, mas quem cria, quem comanda as máquinas, quem traz inovações são as pessoas. Então, essas pessoas elas têm que ser tratadas como seres humanos, né? Como nós somos seres humanos, nós temos os nossos problemas, todos nós, e as empresas precisam entender como é que funciona um ser humano, como é que funciona um recurso humano, como é que funciona a mente humana, para que realmente esses seres humanos possam trabalhar em conjunto, trabalhando harmonicamente, buscando os objetivos comuns da empresa. Então, essa matéria ela é de suma importância na vida de um profissional, seja independente da área que ele atue. Tá? Então, olha só, eu vou iniciar aqui hoje a apresentação da nossa disciplina e eu vou entrar na unidade 1. Tá? Hoje não vai ser só para apresentação, você não está perdendo nada do seu tempo, que hoje vai ser só uma apresentação. Não, eu já vou iniciar a matéria, a gente já vai começar a falar os primeiros slides da unidade 1 daqui a pouco. Tá? Então, pessoal, olha só. Mais uma vez, principalmente para aqueles que chegaram aí depois, sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina. Qual que é o objetivo, de uma forma geral, dessa nossa disciplina? Em primeiro lugar, pessoal, o que vocês têm que entender, que eu gosto sempre de falar no início dessa minha disciplina para todos os alunos. Independente, porque eu sei que essa turma ela está um pouco misturada. Tem alunos de RH, tem alunos de administração. Professor. Diga. Pode falar. Então, estou no trânsito aqui, meu celular vai descarregar a qualquer momento. Aí se eu sair e ficar ausente, tá? Aí só quando eu chegar em casa, talvez. Tá, é o Wallace, né? Tá falando? Isso. Tem problema não, meu querido. Tomara que dê tempo de você chegar lá em casa e ainda pegar. Fica tranquilo. Então, pessoal, olha só. Tá, beleza, então. Tá. O que eu costumo falar para o pessoal, independente da área que você esteja trabalhando, da graduação que você esteja fazendo, se eu for fazer uma pesquisa aí, nós vamos ver que deve ter alunos aí de engenharia de produção, de contabilidade, de outras disciplinas. E, às vezes, essa disciplina ela dá uma misturadazinha, não é só de alunos de RH, não.
Então, gente, eu falo para todo mundo, essa disciplina ela é muito, mas muito, mas muito importante, porque independente da graduação que você esteja fazendo, você precisa aprender a trabalhar com os recursos humanos, a liderar. Eu nem gosto tanto de falar assim, gerenciar recursos humanos, não. Porque, como eu falei, recursos humanos, ele é completamente diferente de qualquer outro tipo de recurso. Recurso humano não é recurso financeiro, não é recurso material, não é máquina, não é equipamento, é um ser humano, cheio de sentimentos, de emoções, de problemas pessoais. Todos nós temos os nossos problemas pessoais, diferentemente de máquinas e equipamentos, diferentemente de dinheiro, de móveis e utensílios. Então, eu sempre falo com todo mundo, quando a gente estuda essas disciplinas de RH, de gestão de pessoas, liderança, a gente aprende que você administra tudo na vida, menos recursos humanos. Você administra seu estoque, você gerencia, né, seus equipamentos, você gerencia seu dinheiro, você gerencia tudo dentro da empresa. Mas recursos humanos você não gerencia. Recursos humanos você lidera. É um recurso completamente diferente. E é, gente, a área mais complexa que existe dentro de uma organização. É unanimidade, quase que unanimidade. Se você fizer uma pesquisa com executivos, com administradores de empresa, com diretores de empresa, faça um teste para você ver. Entrevista um executivo de uma grande empresa, entrevista um diretor de uma grande empresa, pergunta para ele: qual é a área mais difícil de você trabalhar dentro da organização? É unanimidade. Né? Porque é unanimidade que sejam os recursos humanos. Dentro de uma empresa, dentro da administração de uma empresa, você tem as áreas mais ou menos definidas. Dentro de uma empresa, você tem lá setor financeiro, você tem setor de marketing, você tem setor de produção, você tem diversos tipos de setores. E tem o setor de RH. Né? Tem a área de RH. Eu pergunto sempre para os meus alunos, qual é a área mais difícil de você trabalhar, de você gerenciar? E muita gente acha que é finanças, né? Ah, professor, finanças é difícil. Outros acham que é produção. Professor, produção também é uma área completa. Mas, gente, se você para analisar para você ver, para você gerenciar seus recursos financeiros, hoje toda empresa tem sistemas de gestão moderníssimos, que a pessoa aperta um botão no computador, o computador já faz tudo sozinho. O computador já vai dar os cálculos, as planilhas, essas planilhas eletrônicas, sistemas de gestão moderníssimos, que facilita a vida de todo mundo. E outra, a matemática, ela precisa, 2 mais 2 é 4, não é? Então, quando a gente está mexendo com números, não há dúvida, 2 mais 2 não pode ser que seja 3,5, não, 2 mais 2 é 4. Né? Na área de produção também, você tem as suas máquinas, seus equipamentos. Hoje em dia, tanta tecnologia que tem, que as máquinas já trabalham sozinhas. E outra, máquina não tem TPM, máquina não tem filho, máquina não tem dor de cabeça, máquina não chega atrasado, máquina não pede para sair mais cedo. De vez em quando, a máquina dá um pequeno problema lá, o cara vem dar uma manutenção, aperta o botão dela lá, ela volta a funcionar, e trabalha 3 anos seguidos sem pedir aumento de salário, sem brigar com o colega, sem reclamar do aumento de salário, sem reclamar de nada. Não falta ao trabalho, não acontece nada. Agora, quando a gente está mexendo com pessoas, quando nós estamos mexendo com seres humanos, aí a coisa complica demais. Quem de vocês aí já teve experiência de trabalhar numa grande empresa, uma pequena empresa, independente do tamanho da empresa, mas trabalhar com outras pessoas, né, uma equipe de pessoas, já deve ter passado por experiências já dos conflitos que existem. A gente vai ver ao longo do nosso curso as diferenças de mentalidade que existe entre as pessoas. É impressionante. Nós vamos fazer, como atividade supervisionada, eu vou fazer com vocês um teste de autoconhecimento, onde vocês vão ter a oportunidade de ver que existem diferenças de pensamento de uma pessoa para outra. Cada
identificar qual parte do cérebro você age mais, você usa mais. E você vai ver que dentro de uma empresa, está lá aquele monte de gente trabalhando juntos, e cada uma pensa com uma parte do cérebro diferente da outra. E essa questão de você pensar, usar mais uma parte do cérebro diferentes da outra pessoa. Então, você chega numa empresa, tem lá 200 pessoas trabalhando juntas, nunca que pensam igual. Um grupo pensa de um jeito, outro grupo pensa de outro grupo pensa de outro grupo pensa de outro. Se chama o teste da dominância cerebral. A gente vai fazer um teste chamado DISC, muito bacana, que você vê também os tipos de comportamento, de personalidade que cada pessoa tem. Então, você pensa bem, a hora que junta dentro de uma empresa, várias pessoas, cada uma com uma personalidade diferente, com um pensamento diferente, é por isso que existem os conflitos. E você gerenciar isso, liderar e trabalhar com isso, é dificílimo, não é igual o número, que 2 mais 2 é 4. Então, tem que haver uma habilidade muito grande do gestor para lidar com pessoas. E aí, gente, o que eu falo para vocês, por que eu falei assim, independente da área que você trabalha, independente da graduação que você esteja fazendo, você tem que entender de gestão de pessoas. Por quê? Eu tenho certeza que você está fazendo a sua faculdade porque você quer crescer na vida. Tem certeza, não tem ninguém aí que está pensando em fazer a faculdade para ficar pobre e ficar do mesmo jeito que está. Você, um dia, levantou da cadeira e falou, eu vou fazer uma faculdade. Né? Foi lá, fez a inscrição na faculdade, está pagando a faculdade, está aqui hoje assistindo uma aula, está estudando em casa, fazendo provas. É para quê? É para melhorar de vida. Não é? É para melhorar, é para crescer. E para você crescer, independente da área que você trabalha, quanto mais você cresce, mais pessoas você tem abaixo de você para tomar conta. E não tem como. A não ser que você vai virar lá no futuro um pesquisador que vai trabalhar sozinho pesquisando, fazendo pesquisas isolados lá num canto de uma faculdade, lá vai fazer doutorados aí, que vai virar aqueles pesquisadores que trabalham mais sozinhos, mas não é esse, eu tenho certeza que não é o objetivo de vocês. Né? A nossa faculdade ela está aí preparando vocês para o mercado de trabalho. E eu quero ver, daqui a alguns anos, vocês como gerentes, como diretores, como donos de empresa, quero ver vocês crescendo. Quanto mais você crescer na vida, mais você crescer dentro da sua profissão, mais pessoas você vai ter para tomar conta. E o mais importante, pessoal, as empresas de hoje, uma das características que elas mais buscam nos profissionais é esse profissional ter a habilidade de liderar pessoas. Porque se a empresa perceber que você não tem habilidade desenvolvida para liderar um grupo de pessoas, ela não vai te promover. A empresa vai promover aquelas pessoas que a empresa perceber que tem essa habilidade para crescer e tomar conta de um grupo de pessoas, liderar. E não adianta você ser um excelente profissional e você sozinho dar um excelente resultado para a empresa se você não sabe fazer o seu grupo dar resultado para a empresa. Não é esse o tipo de profissional que a empresa busca. Se a empresa percebe que você é um bom profissional, mas que você trabalha sozinho, que não sabe trabalhar em equipe, você vai ficar lá no seu canto. Ela não vai promover você não vai ter oportunidade de crescer dentro da empresa. Então, é por isso que você tem que ter bem desenvolvida essa habilidade de gerenciar, de liderar, né, recursos humanos. Então, vendo nossos objetivos aqui de uma forma mais ampla, mais geral, olha lá o que a gente fala, estabelecer a diferença entre a gestão de pessoas contemporânea e modelos passados, já ultrapassados. A gente vai ver na unidade 2, a gente vai ver o processo evolutivo da gestão de pessoas. Na unidade 2, eu começo mostrando para vocês, desde os anos 1900, quando surgiu a industrialização pelo mundo, nós vamos fazer uma linha evolutiva mostrando para vocês
todo um processo de evolução, né, que lá em 1900 não existia gestão de recursos humanos. Em 1900, quando as empresas surgiram no mundo, existia o DP. A primeira coisa que surgiu. O DP surgiu nas empresas para fazer o quê? A parte burocrática, contratar, documentação e depois controlar aquela pessoa, horário, folha de ponto, e no final do mês fazer o pagamento do salário, pronto. Era o DP, que existe hoje ainda, precisa de se fazer isso, né? Só que depois disso, ao longo dos anos, essa área veio evoluindo. As empresas lá em 1930, 1940, começaram a perceber que aquelas pessoas que no início lá, o mais importante eram as máquinas, né? Lá em 1900 foi quando surgiu a industrialização pelo mundo. O que era importante? Eram as máquinas. Máquina era a chave da questão toda. O ser humano era mais um recurso para tocar lá a máquina. Tinha muito pouca importância. Depois, com a evolução dessas indústrias, essa área evoluiu e começaram a perceber que o ser humano cada vez mais estava ficando mais importante. Veio surgindo essas áreas estratégicas da empresa, as empresas foram crescendo, novos conceitos surgiram e as indústrias foram entendendo que os seres humanos, na verdade, eram importantíssimos. A chave da estratégia da empresa, na verdade, não era a máquina e o equipamento, eram as pessoas. E isso evoluiu até chegar nos anos 1990, que nós entramos na era da informação, que a gente vai ver que aí houve uma mudança muito drástica. Aí surgiu a internet, a globalização, nós vamos ver com calma isso. Mas aí o conceito de gestão de pessoas mudou, mas foi uma mudança muito grande. A gente vai ver todo esse evolutivo e vai ver que hoje a gestão de pessoas hoje é completamente diferente dos modelos usados lá nos anos 60, 70 e 80. Então, vocês vão ver e entender esse conceito. Conscientizar e capacitar o aluno para exercer a função de administrador como um gestor de pessoas. Hoje, vocês podem perceber que nós nem falamos mais muito gestão de RH, fala gestão de pessoas, né? O livro do Chiavenato, que a gente vai usar, já eu vou mostrar ele, eu tenho ele aqui, vou mostrar para você, é gestão de pessoas. As pessoas hoje têm que ser tratadas como seres humanos e não como um recurso qualquer. Então, preparando vocês para investir em sua empregabilidade. Por que investir em sua empregabilidade? Para você crescer dentro das empresas. É isso que é o nosso objetivo. Né? O objetivo nosso aqui é preparar você para realmente ser um excelente gestor de pessoas, para você crescer dentro dessa sua profissão aí. Vamos lá, outros objetivos. Propiciar conhecimento e exemplos de alguns sistemas de gestão de pessoas. Então, nós vamos ver lá, nós vamos dar uma pincelada, né, em vários subsistemas aí que existem dentro de gestão de pessoas. Vamos falar de recrutamento e seleção, remuneração e benefícios, cargos e salários, departamento pessoal, higiene e segurança do trabalho. Vamos dar um panorama. A partir da unidade 2 para frente, a gente começa a falar desses subsistemas. Compreender o contexto e as possibilidades da responsabilidade social. Lá na última unidade também, a gente fala muito sobre a responsabilidade social corporativa, porque, gente, hoje em dia, as empresas, elas precisam entender. Muitas empresas bacanas aí hoje já entenderam uma coisa que outras empresas aí menores e tal ainda não entenderam. O que eu digo sobre isso aí, ó? As empresas hoje, elas precisam entender a responsabilidade social que uma empresa tem. Empresas que ainda trabalham naqueles modelos passados, são coisas, mentalidades lá da época dos anos 60, 70, naquela época o que era importante? Era o lucro da empresa. Quando eu comecei a estudar administração de empresa lá nos anos 90, eu ainda usei muito livro que falava que o principal objetivo do administrador de empresa é maximizar o lucro do acionista. Será, sabe, eles tinham uma fixação com maximizar o lucro. E hoje esse conceito mudou radicalmente. As empresas modernas hoje, elas sabem que o lucro é a consequência de um trabalho bem feito. Né? Se você parar para analisar aqui rápido, um conceito rápido, ó,
Vamos pegar aí não é querendo falar mal de empresa nenhuma, tá, gente? Não, longe de mim, não é nada disso, não. Mas só para você entender o que eu estou falando de responsabilidade que as empresas têm, né? O que adianta, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né, que é uma empresa tão bacana, vinha apresentando lucros exorbitantes, a gente tinha aquele orgulho da empresa, quando vê, por má administração lá, rompeu uma barragem, matou não sei quantas pessoas, poluiu os rios todos, acabou com matas, um prejuízo ambiental sem precedentes, por irresponsabilidade da administração. Outro exemplo, a nossa Petrobras também, que quantos anos a Petrobras era o orgulho da nossa nação, ainda é tal, mas aí quando vem essas lava-jato, aí descobre-se que, na verdade, aquilo ali é um antro de corrupção. Gente, então, o que adianta a empresa tá dando lucro, mas ela não está tendo responsabilidade social e ambiental? Então, são duas coisas assim imprescindíveis que a empresa precisa de preocupar. E, principalmente, a empresa, ela tem que pensar o seguinte, ela existe, não é só para dar lucro, não, é para ajudar a sociedade, para gerar emprego, para gerar bons empregos, para criar novos seres humanos, para construir uma nova sociedade. Nós, gente, as empresas, elas precisam entender que nós todos temos a responsabilidade de reconstruir uma sociedade nova, reconstruir um país. O nosso país, ele vem aí sofrendo, anos e anos, o nosso país vem sofrendo com corrupção, com tanta coisa ruim que a gente vê no nosso país. Corrupção, sim, é um dos países que tem os maiores índices de corrupção do planeta Terra, maiores índices de poluição do planeta Terra, maiores índices de desmatamento do planeta, maiores índices de tudo, de analfabetismo, de desigualdade social. Infelizmente, eu não estou exagerando não, tá, gente? Vocês me desculpam. Às vezes eu falo, tem aluno que acha até ruim, parece que o professor não gosta do Brasil. Não, eu amo o Brasil, mas a gente precisa reconstruir uma nova sociedade. Esse país nosso, ele é recordista de todos os índices ruins no planeta Terra. Pode fazer uma pesquisa para você ver. Gente, coisas inacreditáveis. Você pega lá os índices lá de grandes instituições, né, que fazem essas pesquisas e mostram. Os países onde tem maiores índices de analfabetismo. O Brasil, ele perde para aqueles países da África. É inacreditável. Uns países aqui da América do Sul aí, muito mais atrasados que o Brasil, que ganha da gente em índice de alfabetização. Os países aí, Venezuela, está na frente do Brasil em um monte de indicadores sociais. Esses índice de desenvolvimento humano, tem paizinhos aí muito mais atrasados que a gente, ganha da gente nesses indicadores. Então, é isso que as empresas de hoje, elas precisam mudar a mentalidade para ajudar. Nós temos que nos ajudar a reconstruir uma sociedade. E a empresa, ela tem essa responsabilidade de fazer isso, ajudando a construir novos seres humanos, pessoas imbuídas com a responsabilidade social, pessoas imbuídas com a honestidade, com crescimento social, com ajuda ao próximo, um monte de coisas bacanas que muita empresa por aí não está preocupada só com o seu lucro, tá? Então, e isso, gente, por que eu estou falando disso? Isso vem de pessoas, né? Quem que tem que mudar a mentalidade? Não são as máquinas, são as pessoas que tomam conta das máquinas, da tecnologia, né? Então, por isso é que a gente vê isso lá no final da nossa matéria. Como objetivos específicos, pessoal, desenvolver no aluno um pensamento crítico sobre os papéis da gestão de pessoas. Como você deve, né, raciocinar como gestor de pessoas sobre tudo isso que a gente está falando aqui, em sua aplicação prática nas organizações. O que mais que a gente vai ver? Preparar o aluno para a atuação empreendedora nas áreas de gestão de pessoas, relativas às práticas de recrutamento e seleção de pessoas, avaliação de desempenho e outras áreas. Porque, gente, tudo isso que a gente vai ver aqui hoje que eu falo no nosso curso, né? Eu falei que nós vamos ver
um pouco de recrutamento e seleção, um pouco de avaliação de desempenho, de cargos e salários. Nós vamos dar uma pincelada nesses subsistemas aí, porque tudo isso, depois, vai virar um diferencial competitivo para você como profissional. Por que eu falo isso? Hoje, a gente vai ver ao longo do curso que as empresas hoje, como eu falei, elas mudaram completamente a forma de gerir pessoas em relação a modelos passados. Antes, a função de recrutar era só lá do pessoal de recursos humanos. Hoje em dia, não. Todos os gestores, o gestor de cada área, eles também se envolvem no processo de recrutamento e seleção. Então, você, por exemplo, não quer crescer na vida? Você não quer ser promovido a gerente? Você não quer ser promovido a diretor? Então, você precisa entender de recrutar pessoas. Você também. Não é que você lá na empresa, como gerente, como diretor, vai ficar lá fazendo recrutamento e seleção. Mas quando o processo se afunila, chega naquela reta final, os diretores, os gerentes hoje, eles participam também. O RH, ele faz aquele processo, aquele filtro. Vai peneirando. Já recebe lá, por exemplo, 1.200 currículos. Aí o RH que vai fazer uma primeira peneira, vai fazer um processinho para separar aqueles currículos que estão fora do que a empresa precisa, aquela triagem inicial, aí separa, por exemplo, 500 currículos. Pega aqueles 500 currículos, faz uma nova triagem, separa outros também que não atendem, vai separando, até que separa, por exemplo, 120 currículos. Aí faz um novo processo, já fazendo entrevistas mais rápidas, de repente uma entrevista por videochamada, para conhecer alguns aspectos mais aprofundados daquelas pessoas, daqueles 120 currículos que sobraram, aí seleciona 60. O RH ele tem esse trabalho mais braçal, mais trabalhoso, né? Que hoje até, às vezes, é feito até por um sistema, né, online. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas o RH faz esse trabalho braçal. Quando chega na final da peneira, na reta final, sobraram lá os 12 melhores candidatos, ou 20 candidatos, 12 candidatos, que aí o RH vai fazer o finalzinho do processo, aí o gestor da área, para onde o profissional vai ser selecionado, o gestor vai vir participar do processo. Então, mesmo que você no futuro vire um diretor financeiro, você precisa entender de recrutamento e seleção. Você precisa entender de avaliação de desempenho. Você precisa entender de todos esses subsistemas que nós vamos ver. Precisa entender de um pouco de tudo. E quando você tem esses conhecimentos sobre gestão de pessoas, como eu falei, a empresa vê vocês com outros olhos. A empresa vai olhar para você e falar, esse que é um profissional que nós estamos querendo aqui na empresa. Quando a empresa tiver que dar a oportunidade para alguém lá dentro da empresa, ela vai olhar, vai dar oportunidade para quem? Para aquele que tem mais conhecimento, mais competência e, principalmente, competências bem desenvolvidas dentro dessa área de gestão de pessoas. Porque sabe que vai promover você e você vai passar a tomar conta de outras pessoas abaixo de você. Sabe? Então, gente, estudar recursos humanos, sabe qual que é o conselho que eu dou para todos os alunos meus? Mesmo aquele aluno, por exemplo, está fazendo lá administração e ele já viu que ele vai seguir na área financeira. Por exemplo, eu falo com ele, gente, então olha só, termina sua graduação em administração, vai fazer um MBA bom em finanças, né? Finanças corporativas, tem MBAs aí excelentes aí, se especialize na área que você quer, mas lá na frente, quando você tiver uma oportunidade, na primeira oportunidade que você tiver, faça um MBA em gestão estratégica de pessoas. É imprescindível que a pessoa faça esse MBA, essa especialização nessa área de pessoas, porque ela vai precisar. Quanto mais ela crescer na vida, mais pessoas ela vai ter abaixo delas para ela tomar conta. Né? E a empresa está buscando isso, pessoas com habilidades bem desenvolvidas nessas áreas.
Por fim, aqui, ó, preparar o aluno para o desenvolvimento de alternativas mais flexíveis nas relações trabalhistas dentro das organizações. Então, a gente vai ver aí, ao longo do curso, diversos modelos, diversas linhas de pensamento, diversos tipos de raciocínio. Eu gosto de usar conceitos de autores diferentes, para a gente ver como é que um pensa, como é que o outro pensa. Tem uns autores mais básicos que a gente vai ver na bibliografia já, né? Mas é muito bom que a gente entenda hoje realmente qual que é o conceito que existe hoje dentro dessas grandes organizações. E o mais bacana disso, pessoas, olha só, sabe o que eu falo? Já eu vou entrar mais em detalhes desse assunto, mas desde já, só para encerrar essa primeira parte de objetivos aqui, para você entender. A gente está vendo aí o Brasil vem passando por diversas crises. Começou lá em 2014, a coisa começou a entrar nessas crises aí, né? 2014 foi uma crise por causa lá dos problemas financeiros do país, onde diversas empresas reduziram o quadro de funcionários, o país entrou num período de recessão muito séria, empresas demitiram, e muitas empresas fecharam as portas, né? Agora, recentemente, a gente viu novamente, então estamos vendo novamente, e a gente ainda não sabe o tamanho dessa crise que nós vamos ver para frente ainda, e a gente ainda vai sofrer reflexo desse coronavírus por um bom tempo ainda. Então, nós estamos vendo um monte de empresa fechando, um monte de empresa reduzindo, tem empresa aí respirando com um balão de oxigênio. E aí, eu fico impressionado de ver que tem, ao longo de todas essas crises que a gente viu, tem empresas que não sofrem com as crises. Eu conheço empresas aí que lá em 2014, 2015, elas abriram filiais, elas contrataram pessoas, elas criaram novos produtos, elas cresceram no mercado, conquistaram o mercado, dominaram os seus mercados. Aí veio agora de novo essas crises aí e a empresa continuou crescendo. Então, como é que você explica uma coisa dessa? Como é que você explica, né? Essa crise chega, fecha um monte de empresa. Outras não fecham, mas estão aí à beira da falência. E como é que tem empresa que está crescendo? Tem empresa que está contratando, tem empresa que está lançando produto, tem empresa que está conquistando novos mercados. E qualquer especialista dessa área, consultoria, eles falam que eles analisam isso dentro das empresas e chegam à conclusão que, assim, é um conjunto de fatores, mas um dos fatores que, de repente, é o principal, um dos principais fatores, é porque essas empresas, elas sabem trabalhar muito bem seus recursos humanos. Elas cuidam muito bem dos seus recursos humanos. Sabe? Então, elas têm lá dentro uma equipe de pessoas motivadas, trabalhando, pessoas felizes. Tem autores, eu já vou falar de alguns livros com você, tem um autor ali que eu gosto muito dele, Brian Scher, ele fala assim, o maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter são pessoas felizes e motivadas trabalhando. Olha que coisa bonita. Pessoa tem prazer de acordar cedo e ir para o trabalho, né? Eu costumo muito falar com os meus alunos que você não pode correr o risco de ter dentro da sua empresa aquele funcionário com a síndrome do fantástico. Quem já estudou comigo, lá o Tiago, o pessoal lá, deve lembrar de eu fazer essa brincadeira, mas é verdade. O que é a síndrome do fantástico? Aquele funcionário que domingo à noite, ele ouve aquela musiquinha do fantástico, dá uma depressão no sujeito, que o cara tem que tomar 3 Rivotril para ele dormir. Só de pensar que amanhã cedo ele vai acordar e vai para o martírio novamente. Mais uma semana de martírio para ele, tá aí. Mais uma semana de inferno. Eu conheço gente assim. Gente, não é brincadeira, não. Eu já trabalhei em empresas assim. Eu corri daquilo, e graças a Deus hoje eu estou longe. E não quero passar nem na porta de um tipo de empresa dessa. E por mais que o mundo hoje esteja evoluído, ainda tem empresas ainda lá trabalhando nesse modelo ainda. Tem aquele carrasco lá dentro, ele não tem um líder, ele tem aquele gerentão capataz que fica ferroando todo mundo. O ambiente de trabalho é o pior possível, sabe? Aquela tensão, o cara, sabe, tá sujeito ali a qualquer momento ser chamado a atenção, ser divertido, tomar um sabão no meio de todo mundo, aquele clima péssimo, só cobrança, cobrança, cobrança. Então a pessoa começa a ter
E aí os diretores, os líderes, não sabem trabalhar seus recursos humanos. Né? A pessoa chega cedo, bate o ponto, faz o seu trabalho, bate o ponto, vai embora, e é só cobrança o tempo todo dela. Nunca é reconhecida, ela nunca é valorizada, ela não tem oportunidade de crescimento, ela não tem nada dentro dessa empresa. Né? Ela está indo lá trocar o trabalho dela pelo salarinho. Não pede demissão porque não pode. Porque é pai de família, tem filho para criar e está nessa crise. Aí, se ela pedir demissão, ela não vai arrumar fácil um outro emprego, ela fica lá trabalhando. Essa empresa tem chance de se dar bem na vida, gente? Não tem. Sabe? Não tem como se dar bem na vida. É por isso que aí esse tipo de empresa, na menor crise que aparece, bom, vai tudo para o buraco, fecha as portas. E a outra empresa lá, que pode ser a crise que for que apareça, a empresa está crescendo, está conquistando mercados, está criando novos produtos, está abrindo novas filiais, está contratando novas pessoas. Aí você vai analisar, lá dentro, as pessoas trabalham num ambiente familiar maravilhoso, elas têm prazer em acordar e ir para mais um dia feliz de trabalho. Sabe? Então, é assim que essas empresas hoje precisavam pensar. Então, para a gente poder falar sobre tudo isso ao longo do nosso curso, a gente tem aí 4 unidades, né? Como eu falei. Uma primeira unidade é mais introdutória, mas é que ela é muito importante. Eu amo falar sobre os assuntos dessa unidade aí, ó, evolução na gestão de pessoas. Então, a gente começa falando, nós vamos começar hoje, falando sobre essa globalização, essa evolução, essa mudança de mentalidade que houve nas empresas. Eu vou iniciar, hoje eu não vou me estender demais no assunto, não, até porque né, tem pessoas que ainda estão se adaptando, mudando de turmas, então é provável que a semana que vem ainda apareça novos alunos entrando na turma, então, mas eu já quero introduzir o assunto, só não vou me estender demais, tá? Mas vou introduzir o assunto e vou começar a falar para vocês da importância que as empresas hoje dão aos seres humanos, à gestão de pessoas. Aí eu falo sobre mercado de trabalho e empregabilidade. Aqui eu acho bacana que a gente fala sobre como que está o mercado de trabalho hoje no Brasil, como é que funciona, o que é que os autores falam, e eu falo sobre empregabilidade, as possibilidades de emprego, de trabalho, o que vocês podem pensar para o futuro de vocês, na vida de vocês, como profissional, tá? Então, um assunto também bem bacana, novo papel da gestão de pessoas nas organizações. A gente vai falar muito nessa unidade a importância, isso é muito, a importância do fator humano nas organizações. É uma das coisas que a gente mais vai falar ao longo dessa unidade. E eu ainda termino um assunto que eu amo também, falando de endomarketing, que é o marketing interno, que é muito legal, sabe? As empresas hoje modernas, essas empresas que estão crescendo, que eu falei agora há pouco, pode chegar a crise que for, que a empresa está crescendo, a empresa está conquistando mercado. Elas trabalham muito o endomarketing. O que é o endomarketing? O marketing interno, né? É você cuidar do seu, olhar para o ambiente interno da organização, olhar para o seu funcionário, cuidar da felicidade, da motivação do seu funcionário. Esse marketing interno, gente, ele é muito mais importante do que o próprio marketing externo. Porque pensa, eu vou provar aqui para você, ó, pensa comigo para você ver, o que adianta eu fazer um marketing externo violentíssimo da minha empresa, eu chegar e colocar outdoor bonito da minha empresa para todo lado, espalhar propaganda da minha empresa para todo lado, produtos novos que eu estou lançando, colocar propaganda aí em televisão, em Buzzdoor, trabalhar o meu marketing externo, aí você vê aquilo, acha bacana, vai até a minha empresa para comprar. Quando chega lá, você é mal atendido. O que isso adiantou? O mau atendimento, gente, é a coisa que faz mais as empresas de hoje perderem clientes. E por que é mal atendido? Porque tem pessoas lá dentro desmotivadas. Pessoas estão trabalhando como um robô lá dentro, não estão satisfeitas com o ambiente de trabalho, não estão satisfeitas com o seu emprego,
elas se mantêm lá nos empregos porque não pode pedir demissão, porque está numa crise medonha, com medo de achar outro emprego, de não achar outro emprego. Aí a pessoa está lá trabalhando extremamente insatisfeita, como é que ela vai atender bem o cliente? E o bom atendimento, gente, isso aí é primordial. A pessoa, quando ela é bem atendida numa empresa, ela sai dali feliz, fala das suas experiências boas que ela teve. Agora, o pior de tudo, quando a pessoa é mal atendida, tem uma pesquisa no marketing que ela mostra, pesquisas que foram feitas. A pessoa que é bem atendida, o pior de tudo, a pessoa que é bem atendida, ela fala para 2, 3 pessoas que ela foi bem atendida. A pessoa que é mal atendida, ela fala para 30 pessoas. Entenderam? O que é bem atendido fala para 3. O que é mal atendido fala para 30. Entendeu? Então, é por isso que é imprescindível você entender a importância de trabalhar o endomarketing, o marketing interno, a motivação e a felicidade das pessoas. A gente vai ver isso, tá? Com bastante riqueza de detalhes ao longo dessa final dessa unidade. Aí vem a unidade 2 que eu tinha comentado, que a gente vai ver todo esse processo evolutivo dessa área de gestão de pessoas. Como é que veio se construindo o desenvolvimento dessa área de RH, até chegar na gestão de pessoas contemporâneas. E, ó, esses modelos aqui, ó, de múltiplos papéis de RH, muito bacana esse modelo. Consultoria interna de RH, como que o RH hoje realmente trabalha em forma de consultoria interna. Nós vamos ver esse conceito, é bem legal. Depois, eu tenho uma unidade 3, que eu falo de alguns subsistemas, onde vamos ver muita coisa de recrutamento e seleção, de classificação de cargos e salários, avaliação e classificação de cargos e salários, e de remuneração, que eu acho muito bacana esse assunto, um assunto que eu gosto. Aqui são 3 assuntos que eu gosto bastante. Eu amo recrutamento e seleção, eu amo falar de avaliação e classificação de cargos e salários, e amo mais ainda falar de política. Falar de DP, falou. Oi. Pode falar. O senhor falou que ia falar de DP e não falou. Então, meu querido, calma. É que você está muito ansioso, ó. Unidade 4, olha lá, ó. Unidade 4. Subsistema de departamento de pessoal, higiene, segurança do trabalho, responsabilidade social e voluntariado. Então, aqui, ó, deixa eu até falar para vocês uma coisa bacana que eu faço. Esse ano eu vou fazer de novo. Nessa unidade aqui, vou até convidar profissionais da área, para nessas aulas aqui, fazerem uma pequena palestra para a gente também. Por quê? Porque são áreas que não é que eu não domine, que eu não entenda, não, mas eu tenho muito mais conhecimento em recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, do que, por exemplo, segurança do trabalho. Então, eu tenho o meu conhecimento, o que eu aprendi sobre isso, eu falo, mas, por exemplo, higiene, segurança do trabalho, envolve normas, programas, que eu não tenho especialização nessa área, mas aí, para suprir, eu convido um amigo meu que é especialista nessa área para vir participar da nossa videoconferência para falar sobre esse assunto para a gente. Vou falar sobre DP, vou falar sobre higiene e segurança do trabalho, e aí eu entro para encerrar sobre aquela questão da responsabilidade social, que aí eu amo falar sobre isso, gosto muito. Já dei uma breve pincelada lá no início, lá falando sobre isso, né? Tá bom, meu querido Diego? Lá no final da nossa disciplina, lá no meado de novembro, nós estamos falando sobre isso, se Deus quiser. Tá bom, professor, muito bom. Quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Pessoal que está aí, ó, temos 42 pessoas. Se alguém quiser falar qualquer coisa, estou à disposição aqui para, de repente, alguma coisa lá que não ficou claro para você, pode falar a qualquer momento que você quiser. Tá?
Cadê, ô Diego, cadê a nossa amiga Vanusa, que até agora nada? Vanusa Trindade. Deve estar a caminho de casa, professor, mas eu acho que já era para ela ter chego. Vou até mandar mensagem para ela. Tava toda prosa lá no grupo hoje, lá, e aí não veio participar. Vai me dizer que ela está na academia. É bem provável. Muito bom. Então, pessoal, olha só, já eu vou encerrar essa parte da apresentação, já vou entrar na unidade 1, tá? Então, só para encerrar, ó, eu também gosto de, nessa primeira aula, deixar claro para o aluno como é que será as nossas atividades, né? Como é que vai ser prova, atividade supervisionada. Eu preparei duas atividades supervisionadas maravilhosas para a gente fazer. Então, tá, né, igualmente os semestres passados, tanto a nossa primeira prova quanto a nossa segunda prova terão atividade supervisionada, que não vai ser trabalho de campo, lógico, não, né? Tem essa pandemia que ainda está por aí afora, ninguém vai ter que sair de casa, não, é um trabalho mais de pesquisa de casa, pelo Google mesmo e tal. Eu vou passar isso lá no momento certo. Daqui a pouco eu já começo a falar para vocês sobre atividade supervisionada. Mas então, como é que funciona? Ó, a nossa primeira prova, a A1, são 3 provas que valem 10 pontos. A A1 e a A2, a prova mesmo vai valer 8 pontos e a atividade vai valer 2 pontos. Então, a gente vai ter uma atividade, a prova também, ela vai ser um trabalho de pesquisa, como vocês fizeram no semestre passado. Não vai mudar muito, não. Então, eu desenvolvi umas provas bem bacanas, onde o aluno vai ter possibilidade de fazer uma pesquisazinha de casa, aplicando os conhecimentos que nós estamos vendo ao longo da nossa primeira parte da matéria. A A1, ela vai ser relativa à unidade 1 e unidade 2, e aí vocês vão ter lá, ó, eu não tenho, assim, certeza não, mas acredito que vai ser igual foi período passado. Vocês vão ter uma semaninha lá, aquela semana de prova, onde é provável que no dia 1º eu poste a prova para vocês, vou explicar a prova toda, como é que ela vai ser feita, tá? Não quero que vocês se preocupem não, porque quem estudou comigo no período passado por videoconferência viu como é que eu tratei os alunos aí. Eu passei um trabalho valendo pela prova, onde eu expliquei tintim por tintim o que era para ser feito. O aluno teve uma semana para fazer essa prova lá em casa, vai ser feita pelo Classroom, eu posto ela no Classroom, o aluno me envia a prova lá pelo Classroom, e quem estudou comigo no período passado, ao longo dessa pandemia, viu que eu corrijo a prova e dou ainda um parecer onde o aluno errou, o que ele errou, como ele deveria, se errou, né? Muitos alunos tiram 10 lá, então tiram 8 na prova, mais 2 no trabalho, mas quando acontece do aluno não responder como deveria, eu ainda mostro, indico para ele, pelo Classroom é muito bom que eu tenho essa possibilidade de eu responder para o aluno individualmente, e ninguém vê a prova de ninguém, e nem vê o que eu respondo para o aluno. Então, o aluno me envia a prova, só eu vejo, eu abro a prova dele, corrijo e mando as respostas para ele. Ó, questão 1, você errou isso, deveria ter feito isso. Descontei meio ponto aqui de você. Questão 2, você deveria ter feito isso. Isso está errado. A questão era assim, assado. Então, descontei mais meio ponto de você. Pronto. Então, ainda respondo para o aluno ainda o que ele errou. Tá? E aí, essa prova vale 8 pontos, e eu vou passar uma atividade supervisionada, que você vai ter um tempinho a mais para fazer, que vai ser ao longo do mês que vem, no início aí de setembro, eu já vou começar daqui a pouco falar para você sobre atividade supervisionada, vai valer 2 pontos, vamos marcar uma data para você, vai ser enviada também pelo Classroom, tá? Fiquem tranquilos, que são tranquilas essas atividades. Eu fico disponível no WhatsApp para tirar dúvidas dos alunos, não há problema. A nossa segunda prova, mesma coisa. Olha lá, o período da segunda prova é de 26/11 a 1/12. Eu, de lá por
no dia 26, eu posto a prova, na aula eu explico como você vai ter que fazer, resolver aquela prova, como é que ela deve ser feita, explico tudo para você, te dou uma semana para você fazer. Atividade supervisionada também, nós vamos dar um prazo aí até maior para você fazer, me manda, eu corrijo pelo Classroom, devolvo para você corrigido o que você errou, o que você acertou. E aí, a nossa A3, que eu tenho certeza que ninguém de vocês vai precisar, se Deus quiser, vai ser igual o período passado, foi um sucesso. No período passado, não estou brincando não, hein, gente? Não é brincadeira minha. Pelo amor de Deus, professor. O último período, fazer A3, para de fofoca, uma hora dessa. Chega. Só depende de você. As provas A1 e A2 que eu dou são bem tranquilas. Para você ter uma ideia, Tiago, período passado eu tive só uns 3 ou 4 alunos que fizeram A3 comigo. Pouquíssimos. Grande maioria dos alunos liquidaram a fatura. Isso eu estou falando 3, 4 alunos das minhas turmas todas. Só para você ver quantos alunos eu tenho. Corrigi pouquíssimas provas A3. Grande maioria dos alunos passaram com A1 e A2 e nem precisaram fazer A3. E alguma A3 ainda que eu corrigi, foi aluno que tinha passado e estava tentando melhorar a média, o CR dele. Então, é muito tranquilo, tá? O aluno acompanhando as aulas, acompanhando o raciocínio, vendo depois a minha explicação da prova, o que é para ser feito, gente, não tem jeito, não tem como. Só se o aluno falar assim, ó, eu quero me estrumbicar, eu quero tirar nota ruim. Aí é uma opção do aluno, só se for. Professor, a Vanusa já chegou. Tá bom, meu querido? Dona Vanusa chegou. Dona Vanusa, tá aí? Tá aparecendo aqui agora, Dona Vanusa Trindade. Chegou da academia. Professor, boa noite, está me ouvindo? Estou ouvindo, quem está falando é o João Carlos, é isso? Isso. Eu tenho um livro, eu tenho 2 livros aqui do Chiavenato. Um é Administração de Novos Tempos e o outro é Gestão de Pessoas. Se não me engano, é a 4ª edição. Talvez possa usar na aula também, né, para auxiliar o novo papel dos recursos humanos nas organizações. Gestão de pessoas do Chiavenato? Jesus amado. Isso. Se foi. Tem aqui. É um branco com azul e verde. É, esse aí mesmo. Meu Deus, esse é o melhor livro que existe nessa área. Eu tenho esse livro aqui. Vai me auxiliar pra caramba na aula, então. Demais. Boa noite, amor. Dona Vanusa? Oi? Desculpa, cara, tô fazendo raiz do cabelo, tô fazendo... Você tá aí, minha querida? Tô aqui, demorei, mas cheguei, para alegrar a noite. Fiquei muito feliz de você estar na turma aí. Você, Tiago, uma galera que eu já conheço aí, que bom. Os melhores, né? Vocês são A muito... Vanusa estava malhando o melão. Tá, deve ser. Ai, Deus. Continua, professor. Mas vamos lá, ó. Eu vou mostrar os livros aqui para vocês, ó. Olha lá, ó. A bibliografia básica. O livro mais básico de todos é esse que eu estou mostrando aqui, o Chiavenato, Gestão de Pessoas. Lá na unidade eu vou mostrar a foto dele lá, também tem. Tem esse segundo aí, Jean-Pierre Marras, que é bom também. Mas, ó, gente, esse livro do Chiavenato aqui, ele é tudo que há de melhor nessa área de gestão de pessoas. Pode ter, eu não estou falando que é o único, não. Tem outros livros bons também. Tem livros aí no mercado, esse do Vergara é muito bom também, esse terceiro. Agora, esse aqui do Chiavenato, eu gosto demais, mas demais. Eu tenho um amor por esse livro, porque eu gosto da forma como o Chiavenato fala. Eu acho que tem muito didático. É bem didático. Muito acessível, né? Você vai lendo e vai entendendo. Ele te faz você querer continuar lendo aquela matéria, vai entendendo o assunto. Porque tem uns livros, né, por aí afora,
Você começa a ler, começa a não entender muito bem, aquilo você começa a ter preguiça de continuar lendo. Agora, esse do Chiavenato, eles têm uma didática muito boa, uma linguagem muito boa. Então, eu acho, assim, um livro mais indicado. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Eu já encerrei aqui essa parte da apresentação e vou entrar na unidade 1. O que eu vou fazer com vocês? Ó, vou dar um pequeno intervalinho só para eu abastecer minha água. Como eu prometi para vocês, hoje é uma aula mais de apresentação. Eu não vou segurar vocês aqui até 9 horas. Não faz sentido, né? Uma aula inaugural, de apresentação da matéria, até porque tem alunos que ainda estão chegando, estão mudando matéria, estão entrando na turma. Tem alunos que, de repente, não viram o meu link ontem lá no e-mail, não entraram ainda, sei lá. Então, eu não vou me estender demais. Mas eu quero ir com vocês hoje, pelo menos alguns slides da unidade 1, para você já entender a importância desse curso, para onde que o nosso curso vai seguir, que é bem interessante essa parte inicial aí. Então, eu só vou dar um pequeno intervalo, 5 minutos vamos até 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos, porque eu vou tomar uma água, você também, de repente, o aluno chegou cansado em casa, não teve nem tempo de comer alguma coisa ainda, 10 minutinhos eu estou voltando, que aí, aqui, ó, eu vou iniciar a unidade 1 com vocês, e logo de cara eu já falo sobre os livros aqui. Eu gosto de dar uma pincelada nesses livros, para o aluno entender. Tem aluno que fica preocupado, tem que comprar livro? Não tem? Aí eu gosto de esclarecer para o aluno o que ele deve fazer. E aí eu já entro, ó, eu vou falar alguns slides aí da matéria até um certo ponto, tá? Mas daqui a pouquinho, vou dar um pequeno intervalo para abastecer minha água e você também pode pegar uma aguinha lá, ir no banheiro, comer alguma coisa rápida, daqui a pouco a gente está voltando. E é lá para as 8h20, por aí eu estou liberando vocês. Beleza, pessoal? Já estou de volta, tá? Tá vendo a minha tela aí, né, Tiago? Sim, querido professor. Ah, que bacana. Olha lá, então, pessoal. Olha só o que eu vou falar para você sobre os livros aí, ó. O livro básico nosso, mais básico, é esse que eu, né, mostrei aqui, ó. Tá aí a figura dele, é o primeiro aí, ó. Chiavenato, Gestão de Pessoas, e Alberto Chiavenato. Essa versão é de 2014. Tem versões antigas também, que não é tão desatualizado, não, tá? Mas esse aí é o mais atual, que eu não sei, eu acredito que ainda não saiu a versão mais atual dele, não. É o que eu conheço, é esse aí de 2014. Esse é o livro de cabeceira. O que eu falo para o aluno? Muito aluno me pergunta assim, professor, mas eu preciso comprar o livro, professor. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Depende muito dos seus objetivos de vida. Então, vamos pegar, por exemplo, aquele aluno que está fazendo administração de empresa, por exemplo, ou está fazendo engenharia da produção. Aí apareceu essa matéria, ele veio fazer a matéria de gestão de pessoas. É uma matéria muito importante, né? Ele está fazendo muito bem fazer essa matéria. Só que, por exemplo, às vezes o aluno está fazendo administração de empresa e ele já percebeu que ele quer seguir para a área de finanças. Ou então o aluno está fazendo engenharia da produção e quer fazer suas pós-graduações nas áreas lá da engenharia da produção, que não seja gestão de pessoas. Então, não há necessidade de o aluno comprar livro, e, né, dá até para o aluno acompanhar a matéria toda só com os nossos slides aqui. Ele vai sair muito bem na matéria. Esse aluno vai aprender a matéria, vai aprender tudo que ele precisa aprender sobre essa matéria, que vai servir muito na vida profissional dele. Eu falei, na área de finanças, ele tem os conhecimentos de gestão de pessoas. Porque ele, para crescer, ser um gerente financeiro, ser um diretor financeiro, ele vai ter que tomar conta de pessoas. Mas o que a gente vai ver aqui, usando o meu slide, usando o meu material, vai dar para ele aprender. Agora, se o aluno está fazendo RH, gente, aí então, eu acho assim, aí esse aluno, não é que ele tem que correr comprar o livro, não, mas uma primeira oportunidade que ele tiver, é bom, muito bom e aconselhável que ele compre, se ele está fazendo. Ou então aquele aluno que está fazendo administração, mas quer seguir na área de RH, depois ele quer se especializar na área de RH. Então, gente, é o que eu mais aconselho
é que essa pessoa compre esse livro, que vai ser um livro de cabeceira. Esse livro aí, eu falei, tem outros bons livros no mercado por aí, mas esse livro do Chiavenato, ele é fantástico, sabe? É fantástico. Ele aborda todos os subsistemas de gestão de pessoas, e ele tem uma literatura muito agradável. Então, esse aluno que está se formando em RH, ou está fazendo administração e vai fazer MBA em RH, mais cedo ou mais tarde ele precisa rever algum conceito, ele quer ver um case, alguma coisa. Tem uma série de informações complementares, que aqui eu não tenho condição de dar o livro inteiro, eu pego a essência dos capítulos que, né, são importantes aqui para a gente. Mas o livro, ele tem cases, ele tem estudo de casos, ele tem exercícios, e aí acaba complementando aquele aluno que vai seguir nessa área de RH. Tem um outro livro do Chiavenato aqui, que às vezes eu uso dele também, gerenciando com as pessoas, ó. Tá? Mas não precisa de se preocupar se não tiver na biblioteca, esse eu uso menos. O de cabeceira é esse aqui. Uma maior parte dos slides aqui foram tirados, principalmente a unidade 2, 3 e 4, vão ser tirados desse livro do Chiavenato de Gestão de Pessoas. E aqui nessa unidade, principalmente os primeiros slides, aí vocês vão ver que eu vou usar muito esses dois livros de baixo aqui, ó, que é um livro do Benedito Rodrigues Pontes, Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoas, que é um livro muito bom sobre recrutamento e seleção de pessoas, mas ele fala sobre essa importância das pessoas. O assunto inicial nosso aqui, para iniciar a matéria, é a globalização e a gestão de pessoas. Então, o mundo mudou, como eu falei, veio mudando ao longo dos anos a forma de gestão de pessoas, e principalmente a partir dos anos 90, por que os anos 90? Os anos 90 é que surgiu a internet no mundo, aí surgiu a globalização. Então, as empresas precisaram se modernizar, precisaram rever seus métodos, seus conceitos internos. Então, toda a maioria das empresas, pelo menos as empresas bacanas, as grandes empresas, passaram por um processo de mudança drástica na sua forma de gerir pessoas, a partir dos anos, para continuarem competitivas, né? Com a globalização, hoje, tem empresa lá dos Estados Unidos lá vendendo produtos aqui no Brasil, aqui, tomando cliente da sua empresa que está aqui no Rio de Janeiro. Tem muita gente que deixa de comprar produtos aqui da sua empresa no Rio para comprar de um site lá da China. Né? Então, a competição mundial ficou, mas a competitividade cresceu demais a partir do surgimento da internet, da globalização e tal. Então, as empresas se viram obrigadas a mudar. Né? E esse livro aqui, ó, eu acho ele também fantástico. O que os ricos sabem e não contam, do Brian Scher. Então, daqui a pouco, a gente começa a entrar nos slides aí, que eu vou usar uns conceitos desse livro. Por que eu pego esse livro aí? Deixa eu contar rapidamente a história desse livro. Esse Brian Scher, ele é um consultor americano. Esse camarada, Brian Scher, é assim, um dos principais consultores dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele não é consultor de empresinhas pequenas, não. O camarada é consultor daquelas mega empresas norte-americanas. Ele presta consultoria presta consultoria nas principais empresas dos Estados Unidos. Aquelas empresas que hoje dominam o mercado global, que fazem negócio com o mundo todo, as maiores empresas do planeta Terra. Esse Brian Scher deu consultoria ou ainda dá consultoria nessas empresas. E aí, um dia, ele parou para observar o que essas empresas têm. Né? Essas empresas, por que elas são tão bonitas desse jeito? Por que elas dominam o mundo? Por que elas são, estão aí entre as principais empresas do planeta Terra? Ele parou para analisar o que elas tinham em comum. Então, ele percebeu, assim, 4 coisas. Marketing, sistemas. Mas ele falou assim, ó, mas a principal coisa que eu observei, o que realmente, para mim, fez a diferença,
é que essas empresas, elas entenderam a importância dos recursos humanos, das pessoas. Então, elas cuidam muito bem dos seus recursos humanos. É aquilo que eu falei mais cedo. Pessoas acordam e saem para o trabalho feliz e motivada. O ambiente de trabalho dessas organizações é o melhor possível. Lá não existe, nessas empresas que ele presta consultoria lá, não existe esse negócio do camarada ter a síndrome do Fantástico, do domingo à noite. O cara, domingo à noite, para ele é um dia feliz, que ele fala, amanhã eu estou recomeçando uma semana feliz de trabalho e tal. Então, essas empresas entenderam como cuidar dos seus recursos humanos. Então, eu achei mais do que fundamental pegar alguns trechos desse livro para trazer para a gente ver como é que ele falou sobre isso no livro. Então, só finalizando, pessoal, essa parte da bibliografia, não há necessidade de você comprar livro nenhum, não. Só indico, se o aluno faz recursos humanos ou faz administração e vai para a área de recursos humanos, quando ele tiver oportunidade, é bom que ele compre o livro do Chiavenato. Então, vamos iniciar a nossa trajetória aqui. E primeira coisa, é uma parte mais introdutória para a gente começar a refletir e ir vendo esses conceitos dessas pessoas que dizem, que nos mostram a importância dos seres humanos nas organizações. Olha essa introdução, o que ela diz, ó. No mundo complexo e competitivo de hoje, a escolha de pessoas certas torna-se vital para o funcionamento da empresa e para o seu futuro. E que ele fala, ó, pessoas bem selecionadas e bem posicionadas não somente contribuem para o adequado funcionamento da empresa, como também constituem um significativo potencial para incursões da empresa, para crescimento, para empresas buscar novos mercados. As empresas hoje, modernas, bacanas, hoje, se você for pegar essas empresas, elas fazem planejamentos estratégicos, que é uma coisa mais impressionante que você pode ver na face da Terra. Eu tinha um amigo meu, que ele era dessa área de estratégica, de uma grande empresa do mercado aí, e ele me mostrou uma vez, eu já estava começando a dar aula, ele me mostrou um planejamento estratégico daquela empresa, uma grande empresa. Gente, eu fiquei assim, esbabacado de ver. Sabe, na época eu até cismei de ficar estudando estratégia empresarial de tão bonito que eu achei. O planejamento estratégico dessa empresa, ele era feito para até daqui 20 anos. O cara começava falando assim, ó, o ano que vem, o que a empresa vai estar fazendo. Daqui de 2 a 5 anos, que é o curto prazo, 2 a 5 anos, o que essa empresa vai estar fazendo. Ele mostrava depois o planejamento estratégico a médio prazo, de 5 a 10 anos, e depois a longo prazo, acima de 10 a 20 anos. E, gente, isso não é só assim, mais ou menos uma previsão, não. O planejamento estratégico dava com riqueza de detalhes. Daqui a 10 anos, nossa empresa vai estar abrindo uma filial lá na Índia e vai estar contratando não sei quantas pessoas, vai estar lançando um produto assim, assim, assado lá na Índia, e nós vamos precisar de uma estrutura de recursos humanos assim, 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 assado. E daqui a 15 anos, a nossa empresa vai estar abrindo uma nova filial lá na China, e por aí vai. E o cara dando tudo, gente, com riqueza de detalhes de que tipo de maquinário ia precisar, que tipo de recursos humanos ia precisar, que tipo de sistemas ia precisar. Parecia que o cara tinha uma bola de cristal. Aquilo, gente, aquilo ali é um norte para a empresa seguir. Esse aqui o cara está falando. Uma empresa que está buscando fazer essas incursões, buscar novos mercados, ela precisa, mas precisa de ter pessoas, contratar as pessoas certas, né? Então, as empresas modernas hoje, elas estão com um planejamento estratégico desse na mão, olhando para daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. E já vai estar fazendo os seus planejamentos de recursos humanos. O que elas vão precisar? E, principalmente, o que elas vão precisar de conhecimentos. Imagina, para uma empresa aqui do Brasil pensar daqui a 15 anos, lançar uma filial lá na Índia, lá na China, ela já vai ter que ter muito, assim, ó, que tipo de competência essas pessoas vão precisar,
É um mercado novo completo. Precisa de ter pessoas especializadas naquele mercado, que falem aquela língua. Então, você hoje tem que estar com esse planejamento, já olhando para quando é que você tem que começar a contratar efetivamente essas pessoas, treinar essas pessoas, treinar a empresa, para realmente daqui 10, 15, 20 anos, a empresa abrir a sua filial lá e funcionar realmente. Mas, para isso, o que mais precisa? Das pessoas certas. Tá? Continuando aqui, então, ó. Assim, construir e manter uma efetiva organização humana vem a ser uma das mais importantes funções gerenciais. Tem um livro aí no mercado, depois eu vou passar para vocês, gente, que o cara fala sobre a organização humana. Sabe, a organização hoje, ela é composta de seres humanos, não é de máquinas e de equipamentos. Esse conceito antigo já está ficando no passado, de o que é bonito são as máquinas, o que é bonito são os equipamentos, sistemas modernos. Gente, sistemas, eu sei, tudo é importante. Sistema moderno, tecnologia moderna, né? Máquinas e equipamentos modernos são importantes, mas quem traz conhecimento, quem traz inovação, quem traz realmente modernidade para dentro da empresa, não são as máquinas, são as pessoas. Quem cuida das máquinas? São seres humanos. Quem atende o cliente? São seres humanos. Então, gente, a organização moderna hoje, ela é uma organização humana. Tá? Então, olha lá, a equipe constitui a ferramenta básica por meio da qual o executivo alcança resultados e agrega valor à empresa. Olha esse próximo slide aqui, que informação interessante que esse cara trouxe, ó, lá tirado do livro do Pontes. No livro dele, ele fala assim, ó, para você refletir sobre a importância do capital intelectual. Há alguns anos, Gary Becker, professor da Universidade de Chicago, escreveu a seguinte frase, ó: os países mais ricos financeiramente, como Estados Unidos, Japão e Alemanha, têm também o capital humano mais alto. É uma consequência direta do sucesso econômico desses países. Olha aqui que ele fala, ó, o capital humano não é o único fator na saúde de um país, mas é um fator vital. Então, todas essas pessoas que estudam, né, os casos de sucesso, seja um país que hoje domina o mercado, uma empresa gigantesca que domina o mercado, eles analisam e chegam à conclusão que o sucesso daquele país, daquela empresa, está ligado ao capital humano. Capital humano o quê? São pessoas, conhecimento. Então, e ele falou o seguinte, ó, essa afirmativa, né, de que o capital humano é que faz os Estados Unidos, Japão e Alemanha serem os países que são, essa afirmativa é válida não só para um país, mas como também para uma organização. Na era do capital intelectual, as pessoas passaram a ser o fator vital para a competitividade das empresas, nesse mundo de avanços mais rápidos da tecnologia e do comércio globalizado. Deixa eu falar para vocês uma coisa, pessoal, que é de impressionar, e talvez vocês não saibam, muitos de vocês não saibam, complementando ali o que ele falou sobre Estados Unidos, né? Hoje, nós sabemos que os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica política do planeta Terra, né? O que é hoje gasto, o que os Estados Unidos... Gente, é uma coisa que eu vou falar aqui que às vezes dá vergonha na gente ser brasileiro, tá? Muita gente fica até com vergonha, mas infelizmente é a realidade. A gente, às vezes a verdade dói, mas nós temos que encarar a realidade. Que eu vi um documentário um tempo atrás aí, que o cara mostrando por que os Estados Unidos é os Estados Unidos, por que ele é a maior potência mundial. O que os Estados Unidos investe hoje nas suas... gente, não são detalhes, só na Harvard. A Harvard é a maior universidade do planeta Terra, a primeira. A primeira universidade do planeta Terra é a Harvard. O que a Harvard hoje investe em pesquisas de mestrados e doutorados, né, que é desenvolvimento de novas tecnologias,
desenvolvimento de novos processos, desenvolvimento de novas práticas, de remédios, de pesquisas, de tudo. O que a Harvard, só a Harvard investe hoje, ao longo do ano, é 4 vezes mais do que todas as universidades federais do Brasil investem. Então, gente, olha só que coisa desastrosa para a gente. É aquilo que eu falei aquela hora. Não é que eu fico aqui falando mal do Brasil, não, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Vai depois sair por aí afora falando, professor Mineiro, ele fica lá falando mal do Brasil. Gente, mas isso aí não é eu que estou falando, não. Isso aí são números, velho. Pesquisa para você ver. O que o nosso governo hoje, federal, o que a nossa federação investe em todas as universidades federais? Gente, nós estamos falando são o quê? 27, né, estados, né? Cada estado tem no mínimo uma federal. Tem estados aí que, aqui no Rio, você tem a UFRJ, você tem a UERJ, você tem a UF, tem a Federal Rural. Lá em Minas Gerais, você tem a UFMG, você tem a Federal de São João del Rei, você tem a Federal de Viçosa, você tem a Federal... Olha quantas faculdades federais, isso eu estou falando de todas. Quantas faculdades federais existem no Brasil? O que é investido em todo o somatório de tudo, a Harvard sozinha investe 4 vezes mais. Em pesquisa, em capital humano, em capital intelectual. Então, para você ver... Brasil, nota 0. Eu fico triste, mas assim, não é, como eu falei, não é que eu estou querendo falar mal do Brasil, não, mas é a realidade. Aí você vê, por que os Estados Unidos tem lá a NASA, que troço tudo? Por que é avançado daquele jeito lá? Eles investem em seres humanos, eles investem em conhecimento, investem em pesquisas, né? De mestrados, doutorados, isso aí é que faz o país evoluir, essas pesquisas dessas universidades, né? Então, gente, isso aqui é um caso sério, a gente precisa... Então, se isso funciona para as empresas, para os países, com certeza funciona nas organizações. Por que essas organizações aí dominam o mundo? Por que tem empresas aí no planeta Terra que dominam o mundo? E por que pode ser a crise que for que a empresa não se abala? Porque essas empresas, elas investem em treinamento, em desenvolvimento, elas investem em avaliação de desempenho de funcionários, elas investem no bem-estar do funcionário, elas investem no conhecimento do funcionário, elas estão incentivando o funcionário a estudar, o funcionário a buscar conhecimento. E aí a empresa ela forma um capital intelectual tão poderoso que nada bate essa empresa, nada abala essa empresa. Né? Olha aqui, nós hoje estamos vivendo, gente, daqui a pouquinho, mais 8h30, eu estou liberando vocês. Só mais um slidezinho aqui. Nós estamos vivendo uma nova economia. Já, senhor Tiago. Olha só. Nós vamos ver na unidade 2, como eu falei, só mais esse slide aqui para encerrar o raciocínio. Nós vamos ver a evolução. Desde os anos 90 até chegar nos anos que nós vivemos hoje, 2020. Como é que veio evoluindo isso aí? Né? Nós hoje estamos passando... Como vai estar daqui a 10 anos na frente, né, professor? Exatamente. Próxima aula, eu vou fazer você raciocinar sobre o que o nosso mundo mudou de alguns anos para cá. Por exemplo, 2011, só para você ter uma ideia, 2011 ou 2012, foi a primeira vez na minha vida que eu vi o cara com um smartphone usando o WhatsApp, 2011. Eu não tinha smartphone em 2011. Eu vi um cara lá que trabalhava comigo lá na Barra da Tijuca, lá usando o WhatsApp. Aí eu ainda usava um celularzinho mais humildezinho, que eu mandava mensagem de texto. Eu tenho certeza que vocês, em 2011, ninguém usava o WhatsApp. Né? Pode ser que tenha, mas ele surgiu no mundo mesmo em 2011. O cara estava mandando o WhatsApp. Eu vi ele usando e falei, poxa, eu já ouvi falar do WhatsApp. Eu não estou usando ainda não, eu tenho esse celularzinho mais humilde e tal. Mas eu mando mensagem também. O que o WhatsApp tem de diferente? Aí o cara falou, mostrou para mim. Não, o WhatsApp eu mando foto, o WhatsApp eu mando vídeos e tal. Aí eu falei, interessante.
Em 2012, foi a primeira vez que eu comprei um smartphone já um pouco melhor, que eu comecei a usar o WhatsApp, em 2012. Em 2013, foi que realmente foi um ano que eu cheguei e comprei um smartphone bacana, desse Samsung, que aí eu já, em 2013, já meados de 2013, 2014, quando eu comecei a usar no smartphone o Instagram, usar o Facebook, que antes eu usava Facebook no meu computador, no meu PC. Aí, então, isso, gente, ó, eu tenho certeza que vocês também, né? Em 2013, 2014, foi quando começaram realmente, aí apareceram esses aplicativos, que a gente começou a baixar aplicativo para usar, e isso, gente, eu estou falando o quê? Há 6 anos atrás, não é 30, 40 anos atrás, não. 6 anos atrás. Agora, pensa uma coisa comigo. De 6 anos para cá, o que aconteceu com a nossa vida com o smartphone? Gente, o smartphone hoje, ele é uma extensão nossa, de cada um de nós. Deixa eu falar para você raciocinar do que o nosso mundo virou. Tem um autor que eu gosto muito dele, chama Marcelo Gleiser. É um brasileiro que hoje dá aula numa faculdade nos Estados Unidos. Esse Marcelo Gleiser, ele é palestrante, ele é um físico, um dos maiores físicos do planeta Terra, renomadíssimo no planeta Terra todo, escritor de livros. Então, ele é chamado para fazer palestras para o mundo afora todo aí, e ele fala muito sobre tecnologia, essas coisas, ele é físico. Eu estava vendo uma palestra dele pelo YouTube uma vez, ele foi fazer uma palestra numa faculdade, ele esteve aqui no Brasil, visitando o Brasil, foi chamado para fazer uma palestra. O que ele falou nessa palestra? No início da palestra, uma pessoa perguntou para ele, Marcelo, né, a gente fica vendo nesses filmes, nessas televisões, esses ciborgues, pessoas que são metade humanas e metade robô, a gente vê nos filmes. Mas será que nós vamos chegar a ver um ciborgue? Nós vamos chegar a presenciar, cruzar na rua com um ser humano, metade homem, metade máquina? Aí, o que ele falou? Olha só, gente, eu vou provar para vocês que nós, hoje, já somos ciborgue. O pessoal falou, como assim? Falou, peraí, vocês ainda não estão entendendo. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Todo mundo que está aí no auditório aí, ó, vamos fazer uma coisa, cada um vai pegar o seu celular, cada um vai pegar o seu smartphone, e ao longo de hoje, da nossa tarde toda, que a gente vai ficar aqui na nossa palestra, eu queria que você trocasse o seu celular com o seu vizinho, com a pessoa do seu lado. E você vai ficar, durante a nossa palestra, utilizando o celular da pessoa do lado. Gente, aquilo deu um pânico nas pessoas. As pessoas entraram, tinha uma mulher que abraçou o celular dela, assim como disse, ó, não, o meu celular eu não vou trocar com ninguém, não. O meu celular eu não vou trocar com ninguém, não, sabe? Deu um pânico nas pessoas. Aí ele falou, não, gente, calma, tô só brincando aqui, né? Eu não vou pedir para realmente que troque o celular, não. Mas só de vocês pensarem que vai ter que trocar o celular com a pessoa do lado, já deu um pânico. Por quê? O celular hoje, ele é único e exclusivamente seu. Ele é uma extensão da sua vida. Num celular hoje, tem toda a sua vida. Os aplicativos são personalizados para você. Não tem jeito de eu chegar lá, quando a gente voltar na sala de aula lá, virar, ó, Tiago, empresta o seu smartphone aqui para eu poder ver. Não tem como. O smartphone do Tiago é do Tiago. O meu smartphone é o meu. Ele passou a ser uma extensão da minha vida. Todas as minhas informações estão contidas. Então, ele fala assim, nós é que não percebemos ainda, mas nós hoje já somos meio máquinas, porque o celular passou a ser uma extensão da nossa vida. Antigamente, lá em 2011, 2012, acontecia, às vezes, de eu sair de casa e esquecer o celular em casa. Ia dar falta só quando eu chegava no trabalho. Aí que eu estava chegando no trabalho, que eu ia, nossa, esqueci o celular em casa. Aí eu falava, tudo bem, agora eu não vou lá voltar em casa para buscar o celular. Eu ficava durante o dia sem poder fazer ligações. Né? Agora, hoje, nem tem como mais a pessoa esquecer o celular em casa. É impossível. Sabe por quê? Porque eu já saio de casa mexendo no celular.
Eu saio ali, eu fico esperando o elevador descer, mexendo no meu celular. Então, de forma que se eu de manhã for sair para o trabalho, deixar o celular na mesa, a hora que eu chegar no elevador, eu já percebi que eu esqueci o celular e já volto aqui para pegar o celular. Já desço o elevador mexendo no celular. Eu vou pegar um Uber ou um ônibus mexendo no celular. O tempo todo da nossa vida, nós precisamos do... Então, ele só não está enfiado dentro da nossa cabeça. Ele não virou um chip ainda. Mas o celular já é uma extensão. Olha o que o nosso mundo virou. E o que essas empresas hoje estão virando? Nós estamos vivendo um momento econômico, um momento tecnológico, que nós estudamos lá nos livros de história, quando nós estávamos na 7ª série. Nós estudamos lá que em 1850 aconteceu a Revolução Industrial, né? Está falando aqui no texto do ponto, a Revolução Eletrônica, da Termodinâmica. Nós vimos lá nos anos 1900 a Revolução do Automóvel, com os conceitos de Ford, né? Agora, hoje, de 1990 para cá, os anos 2000 para cá, nós estamos em plena revolução tecnológica. O planeta virou de ponta cabeça. A forma das empresas trabalharem, forma das empresas produzirem seus produtos, a forma das empresas negociarem com o outro lado do mundo, forma das empresas venderem seus produtos, atenderem seus clientes, mudou completamente, mas mudou radicalmente. Então, se as empresas não acompanharem os avanços tecnológicos, elas vão ficar para trás. E para poder acompanhar esses avanços, o que ela precisa? Precisa conhecimento. E o conhecimento vem de onde? O conhecimento vem da cabeça do ser humano, não vem da máquina. Porque a máquina é o homem que cria. Então, o que as empresas entenderam? O mais importante de tudo hoje dentro das organizações são os seres humanos, e não as máquinas e os equipamentos. Pessoal, olha só, como eu tinha prometido, eu falei que ia encerrar 8h20, já são 8h30, hoje é o primeiro dia, não vou ficar aqui dando canseira demais em vocês, não. A gente já, né, fez uma apresentação da disciplina, iniciou a unidade 1, né? Então, na próxima aula, eu já pego a partir dali, vou dar sequência na unidade 1. Vocês vão ver que tem uma série de textos aí, muito importante sobre isso, para a gente refletir a importância do ser humano nesse mundo globalizado que a gente vive, com tanta tecnologia, que as empresas tiveram que se remodelar. Beleza? Mas por hoje eu já vou encerrando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, eu ainda posso ficar aqui mais o tempo que precisar. Se não, pessoal, só queria agradecer a todos, né? Primeira aula, fiquei até surpreso, 40 e tantos alunos, né, aqui compartilhando com a gente o nosso momento. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que nós vamos ter um semestre muito maravilhoso, que é muito conceito bacana para a gente refletir sobre a importância do ser humano dentro das organizações. Beleza? Pessoal, para início de conversa, gostaram? Nosso papo tá legal. Espero que todos tenham gostado. Sim, professor, muito bom. Eu gostei, professor. Boa noite. Gente, muito obrigado a todos pela presença. Graziele, Karen. Não deu tempo hoje de falar o nome de todo mundo, é a nossa primeira aula. Mas estou aqui muitíssimo agradecido a Ariellen, que foi a primeira aluna que entrou hoje na nossa aula. Roger, Thaís, Diego, né? A Vanusa, Paloma, Nicole, Mariana. Muito obrigado a todos vocês, tá? Tenho certeza que vai ser um semestre muito bacana, que vocês vão gostar bastante. Espero vocês aqui na próxima terça, tá?